Pedro, as primeiras 2 perguntas você pode responder. O resto é obrigatório. Se você souber, tem que responder. Se não souber, eu não posso fazer nada, né? Temos que concordar. Primeira pergunta. Qual é seu nome completo? Pedro Lucas Santos Carvalho Santana. Pedro Lucas Santos. Luca. Pedro Luca com 2 C, não é? Uhum. Carvalho Santos. Santos Carvalho Santana. Santos Carvalho Santana. Uhum. De onde vem Carvalho? Você sabe? Do meu avô. Do seu avô. Mas é um sobrenome baiano? Não é um sobrenome baiano. Eu acho que nenhum sobrenome brasileiro é originalmente brasileiro, a não ser os sobrenomes indígenas. Carvalho é, será? Carvalho provavelmente é português, assim como a maioria. Santos será que é também? Santos é um sobrenome católico. Católico. Pedro Luca sobrenome- Santos Carvalho Santana. Santana. Santana é o nome de um carro, né? Que nada a ver. Você tem um sobrenome que é o nome do carro? Eu acho que eu sou Transformers. Provavelmente. Segunda pergunta. Qual é a sua idade? 20. 20 anos, tá bom. Vamos para a primeira pergunta, que é obrigatório responder, tá bom? Pedro, você gosta de arte? Eu amo arte. Qual é o seu tipo favorito de arte e por quê? Poesia. Poesia Poesia? toca, poesia sente, poesia te faz sentir. Se a poesia não te toca, ela fracassou enquanto arte. Se a arte não te toca, ela fracassou enquanto arte. Então, eu gosto de poesia, porque a poesia ela não exige, porque ela fala com você. Uma tela exige compreensão, mas a poesia ela fala contigo, tá ligado? De forma mais simples, né? Desde que você saiba ler, né? Seja alfabetizado. Desde que você saiba ouvir, na verdade. Depende. Se for uma poesia escrita, você tem que saber ler. É, Ou alguém recita pra você e você tenta entender, né? mas mesmo lendo, você aprende a ouvir. Em qual sentido ouvir? Quando você lê, você literalmente está lendo pra si. Então, você lê pra si, então você ouve a si. E você sente a si enquanto você lê. Não sei se faz sentido pra ti. Mas enquanto você está lendo, uma parte de você também está escutando. E tá tentando compreender. Mas o processo de escuta te permite compreender o que você precisa compreender. E te permite sentir o que você precisa sentir. Eu entendo o que você tá falando, mas isso parte de um ponto de vista de uma pessoa meio que, talvez, profunda, uma pessoa que estuda muito, porque a poesia não é tão acessível. Não, de fato. Muitas pessoas sabem ler, mas não sabem interpretar, ou não entendem um ler e não prestam atenção suficiente. Muitas pessoas também não sabem ler. Muitas pessoas sabem ler, mas se tiver uma palavrinha ali mais difícil, ela já não sabe o que significa, não é? Você está falando do ponto de vista de uma pessoa que tem mais conhecimento e que sabe interpretar e tudo mais. Acaba sendo academicista. Depende. Não tanto também. Uma pessoa alfabetizada que concluiu o 3º ano, geralmente sabe ler uma poesia e interpretar. Mas não todas também. Mas eu entendi. Do seu ponto de vista, eu entendi o que você está falando. Que enquanto você lê, tem uma parte de você interpretando o que você está lendo. E se ouvindo. E relacionando aquilo com o que você pensa, com o que você é. E tudo, né? Relacionando com o seu ser, aquela poesia. Interessante. Tá bom. Segunda pergunta, Pedro. Se você pudesse voltar em uma época da sua vida, quando você voltaria? E se você voltasse, você faria alguma coisa diferente? Eu não acho que eu seria capaz de mudar algo na minha vida, porque eu hoje sou orgulhoso de tudo que sou. E se hoje eu sou isso, houve algo no passado que me tornou isso. E se eu excluísse essa parte da minha vida, hoje eu não seria eu. Eu seria outro. Ou um outro que talvez eu não conseguisse reconhecer, que eu não fosse capaz de compreender. Então, o eu de hoje é fruto de qualquer decisão que eu tenha tomado no passado. Tá ligado? Mas não tem alguma decisão que você fala, porra, não deveria ter feito isso? Ou eu poderia ter feito algo pra não resultar nisso? Eu acho que tudo o que eu fui, todas as decisões que eu tomei, foram decisões que estavam ao meu alcance naquele momento.
eu não conseguiria ter tomado outra decisão naquele momento. Seria uma agressão a mim ficar pensando dessa forma. Você sempre se esforça para ser o melhor, sua melhor versão, podemos assim dizer? Ou... Não, eu me esforço para ser honesto comigo. Só isso. Porque a melhor versão é algo muito subjetivo. Uhum. Entendeu? Se E você seria tá agressivo. sendo honesto, você pode estar sendo sua melhor versão. Pode Se ser você também. tá tomando decisões de acordo com a sua essência, do que você necessita naquele momento, Uhum. e do que você reconhece que é melhor para você, Uhum. você pode estar sendo sua melhor versão. Exatamente. Você acha que na sua vida você fez decisões que eram melhor para você? Eu acho que não, mas que seria muito agressivo comigo pensar que o que eu fiz no passado poderia ser diferente, porque a força que eu tinha no passado, eu usei. O que poderia ter sido diferente, passou. Você fez o que dava pra você fazer. Estava ao meu alcance e eu fiz. Eu não conseguiria fazer de outra forma. Não naquele momento, não com a força que eu tinha e com os instrumentos que eu tinha. Entendo. Então, o que você é hoje, você está feliz com quem você é. Você não sente necessidade de mudar seu passado pra... Não, de forma alguma. Isso é bom. Então Eu estou construindo um Pedro futuro agora. Pedro futuro. Tá bom. Vou mudar a pergunta então. Se você pudesse voltar a um tempo, qualquer momento do mundo, da existência do mundo, qual seria? Em alguma época, Para experienciar, para experienciar. Sei lá, na época dos dinossauros ou na época dos gregos, na época de Jesus. eu gostaria de voltar à antiga União Soviética. Por quê? Eu gostaria de entender as contradições que existiram naquele tempo e tudo o que fez a União se tornar o que a União foi. E até entender o que fez com que a União decaísse de fato. Hoje a gente compreende, com base na história, o que aconteceu com a União. Mas eu acho que experienciar te torna diferente, faz com que seja diferente. Porque como você experienciou, ninguém tem outro argumento para poder debater com você, porque você experienciou aquilo. Então eu não posso debater com você sobre a sua vida, porque você é quem está na sua pele. E eu estando numa pele que viveu na União, poderia, por exemplo, falar com mais propriedade de um período em que eu considero um período de grande admiração por mim, sabe? Você admira a União Soviética? Eu admiro a União Soviética. Polêmico, hein? Polêmico. Por quê? A União foi um período que marcou o mundo. O mundo, ele é marcado pela Guerra Fria, tá ligado? O antes da União e o depois da União, o mundo, ele é polarizado. No antes e no depois. A União marcou algo que os países capitalistas não estavam prontos para experienciar, para realizar, para perceber de fato. Entendeu? Então, por exemplo, quando na União a gente tem pleno emprego, a gente tem plena moradia, a gente tem uma taxa de mortalidade baixíssima, não tinham moradores de rua, com embargos, existiam muitos embargos dos países, do principal país imperialista, nos Estados Unidos, contra a União Soviética e existem historiadores que falam, inclusive, sobre o imperialismo soviético. Acho pesado essa palavra, mas enfim. Porque a União Soviética cresceu muito e trouxe à população soviética, a população russa que tanto padecia, uma nova esperança. Literalmente saímos de paus e pedras para a lua em 30 anos. Imagina o que é isso. Imagina o que é você falar para uma pessoa hoje que o salário na União Soviética, tipo, os custos com moradia, alimentação, gás, luz não ultrapassavam, sei lá, 5% do salário. Mas isso foi na época de Hitler? Não, isso foi Antiga União Soviética. Antiga União Soviética. Mas a União Soviética foi quem ganhou a Guerra Fria, né? Quem ganhou a Segunda Guerra, no caso. Então, tipo, Stalin derrotou Hitler. Foi um grande líder. Stalin foi um grande líder. Um líder, no caso. Stalin foi um grande líder. Ele foi o líder da União Soviética? Após a morte de Lenin, se eu não me engano, foi ele quem assumiu. Stalin. Eu acho que eu já ouvi ele nas aulas de história, mas eu não lembro muito bem. As aulas de história falam muito
sobre Stalin, mas não sobre a pessoa completa de Stalin. Falam com viés estadunidense. Mas a União Soviética, qual é a relação dela com Hitler? A União Soviética simplesmente Foi acabou ela quem com venceu? com a Segunda Guerra. Hitler não estava simplesmente preparado para as tropas soviéticas. Quando Hitler A União Soviética invade- não tinha ligação com o nazismo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A União Soviética era em qual parte do mundo? A União Soviética Era na Europa, compreendia, sim, a Europa e... Não somente a Europa. Foram vários países, foram um agrupamento de países. Europa, no caso, Rússia. Europa é... Aí pegou Rússia, pegou Ucrânia, pegou... Nossa, foram vários países. A Alemanha Oriental. Inclusive, a Alemanha Oriental foi o primeiro país a eles criminalizar a homossexualidade. Enquanto, sei lá, o pai da computação, como é que é? Alan Turing, estava sendo assassinado, castrado, tá ligado? Por ser viado. Sério, velho? Uhum. Caralho. No mesmo período. Então, tipo, não tem como não ser, tipo... alguém não ver a União Soviética enquanto um ideal, sabe? Enquanto um país É um que ideal teve de um utopia, padrão. podemos Não assim uma dizer. utopia. Eu não diria utopia, porque existiu. Existiu, mas é uma coisa que hoje em dia não tem visão pra voltar a ser daquele jeito. Não com as mesmas condições, porque nós construímos condições diferentes. O socialismo, ele nasce em cada país de forma diferente. Entendeu? A União Soviética era socialista? A União Soviética era socialista e, inclusive, teve um caráter teve um caráter internacionalista muito grande, inclusive, porque a partir do momento em que a gente nota que a Revolução Soviética estava dando certo, inspiramos revoluções em muitos lugares do mundo. Hoje nós só temos 5 países que são atualmente socialistas. Mas naquele período, quando a gente tinha um bloco soviético, a gente não tinha só um país soviético, a gente tinha vários países unidos na União. Foi com o surgimento da União Soviética e do socialismo que veio a necessidade de implantar as ditaduras, né? Tem Desculpa pra ligação? mim, por favor. Porque, não, na verdade foi o comunismo, né? Como assim? Quando Eu não tava compreendi. não surgindo, mas quando estava se popularizando o comunismo, que os Estados Unidos, com a influência que ele tinha sobre o Brasil, e como ele já estava em uma ditadura também, ele implantou no Brasil, não foi ele que implantou, mas foi ele que implantou a ditadura no Brasil Foi patrocinado pelos Estados Unidos. por conta dessa urgência de ser contra o comunismo. Não era o Exatamente. comunismo, não era, eu tô confundindo. Sim. Que isso foi bem depois, né? Faz sentido. Foi nos anos 50, 60, por aí, né? A ditadura do Brasil foi em 64. 64. Foi. Assim, quando a gente nota uma ascensão do socialismo, do viés socialista, a gente nota uma grande intenção dos Estados Unidos em querer derrubar tanto o bloco soviético quanto o socialismo enquanto ideologia. Então, quando nasce a Internacional, quando os outros países começam a ser inspirados pelo bloco soviético, quando começam a nascer as revoluções, começam a nascer também ditaduras, começam a nascer intervenções militares patrocinadas pelos Estados Unidos, que até hoje perduram. Né? Até hoje essas Mas a União intervenções Soviética militares- foi bem antes Do que? do comunismo e a ditadura nos Estados Unidos e no Brasil. Foi em 1880, por aí, né? A Revolução Soviética acontece em 1917. Ah, foi em 1900, eu achei que era 1800. Não, 1900, foi né? 1917, é bem recente. E ela só cai em 99, se eu não me engano. A Segunda Guerra foi em 25, foi? Não, a Segunda Guerra foi em 45, se eu não me engano. Sério? A primeira que foi em... A primeira foi, né, mais ou menos nessa época. 1920, A segunda foi por né? 45. Caralho, velho. Faz muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Inclusive, a ditadura do Brasil é recentíssima. É, a ditadura acabou em 80, né? Exatamente. 80. Por aí. Eu acho que deve ter ligação, então, com essa influência do socialismo, crescimento. Tem, porque quando existe essa intervenção militar no Brasil, muitos grupos organizados socialistas começam a nascer no Brasil. Inclusive, a gente tem um apoio da Internacional Comunista Soviética, né? E os Estados Unidos resolvem barrar isso, tá ligado?
E aí eles realmente vão interferir. Inclusive, nenhuma ditadura que existiu no mundo vai seguir pra frente sem que haja, pelo menos na América Latina. Nenhuma ditadura que existe na América Latina vai seguir pra frente sem um apoio estadunidense. Todas as ditaduras latino-americanas são apoiadas pelos Estados Unidos. Isso foi por conta de um medo de se instaurar o socialismo, quebrar as relações com os Estados Unidos. Exatamente. Deles perderem o imperialismo, deles perderem esse poder que eles têm. De ser o principal país influente no Ocidente e tudo mais. Até porque quando eles percebem que a União Soviética estava indo bem, sem aquele apoio que eles tinham, tipo assim, sem o apoio que eles demandavam do mundo, sem o apoio deles, sem precisar deles. Sem precisar deles, eles perceberam, tipo, a Pode dar gente tem merda, um né? problema aqui e a gente precisa acabar com essa infestação, porque o comunismo, ele tem aquela coisa de não haver países. Uma terra sem ambos, uma terra sem barreiras artificiais. Tanto que a União Soviética, ela marca o bloco sem fronteiras. Tudo virou soviético. Não havia Rússia, não havia Ucrânia, não havia Alemanha Oriental, não havia mais nada, só havia o bloco soviético. Fraco. Deixou de ser um país e virou meio, não uma comunidade, porque uma comunidade é uma coisa assim, mais de um bloco. Por isso que não existe um comunismo no mundo, porque o comunismo, ele exige que não existam barreiras artificiais, tá ligado? Então, por isso que só existem países socialistas no mundo, tá ligado? Cuba, Vietnã, Laos, Coreia do Norte, China, apesar das contradições. China é socialista? Apesar das contradições, houve uma revolução, né? Por que contradições? As pessoas falam que é capitalista? Porque China tem capital aberto, né? O capital da China, ele é aberto e acaba que existem empresas capitalistas lá dentro, enfim, mas é muito rolê em torno disso. Mas basicamente ele foi formado pelo socialismo, ele já foi socialismo? Houve uma revolução socialista na China. Houve uma revolução socialista em África, na Camboja, por exemplo. Camboja foi socialista. Tá ligado? Interessante. Você tem muito conhecimento sobre história e geografia. Geopolítica no geral me interessa muito, mas eu estou meio alheio a muita coisa ultimamente. Eu estou tendo muito pouco tempo para poder voltar aos meus estudos. Mas você já está sabendo de muita coisa. O tanto você sabe falar sobre esse período da história, né? Mas se eu, por exemplo, se eu fosse falar com alguém que não tem, que tipo assim, que estuda mais do que eu, a pessoa iria acrescentar informações que eu não saberia estender. Mas é muito difícil você achar alguém que estuda mais do que você. Ah, não é, não? É, muito difícil assim, comum. O comum é alguém como eu, que estuda, tá no terceiro ano, que tem aula de história e de geografia, mas mesmo assim não sabe sobre essas coisas. Eu entendo. O comum é isso. Eu entendo. Adolescentes provavelmente não sabem, a maioria não sabe. Ah, sim, é muito difícil a gente ter esse tipo de informação dentro das comunidades escolares brasileiras. É muito complicado, ainda mais com a intentona conservadora que a gente tem nos últimos anos, né? Mas interessante, você voltaria nesse período então. Eu gostaria de experienciar. Pra viver de perto como foi esse acontecimento histórico. Eu acho que não no período revolucionário, no período de 17, mas no período pós, quando a União Soviética se consolida. Que, se eu não me engano, a União Soviética ela se consolida de fato em 1921, se eu não me engano. Ela se consolida enquanto bloco soviético e aí começam as inovações tecnológicas e tudo mais. Eu gostaria de ter experienciado o período em que Stalin foi governante. Interessante. Tá bom, vamos para a próxima pergunta, porque se continuar falando sobre história, eu fico aqui a noite inteira. Eu não duvido, não. Próxima pergunta. Se você pudesse escolher uma palavra de todas, qual seria? Uma palavra? Nossa. Uma palavra. Eu não saberia escolher uma palavra. Você tem que saber. Existem tantas palavras no mundo. Escolha uma palavra. Uma acho que você gosta, que representa alguma coisa, que você acha bonita, talvez. Nossa, eu não
não saberia escolher, eu sou indeciso pra caramba pra escolher. Escolhe a palavra desse momento, então. A palavra desse momento? Não é a Eu palavra acho da que sua vida, é a palavra desse momento. Vai. Magnífico. Magnífico. Por quê? Porque somos todos magníficos. Fazemos parte de momentos magníficos e cada momento é magnífico. Noiado. Você tá muito positivista hoje, muito Eu sou bem positivo. Tá bom. Próxima pergunta, Pedroca. O que você pensa sobre o amor? Ai, o amor é complicado pra caralho, né? Que pergunta desgraçada. Mas o amor... ele só nasce. Nasce? Só nasce. Por que você diz isso? Pô, ele só nasce. Não tem motivo pra você amar. Você não tem racionalidade no amor. O amor, ele vem e você só ama. Não tem como você falar, eu não vou amar. O amor, quando ele tem de acontecer, ele acontece. Não tem essa de, eu não vou te amar, eu não vou... Não. Você pode tentar se afastar do amor, mas o amor, ele te alcança. Sabe, tipo, nessa de ser animal social, o ser humano acaba se apaixonando, apesar de que a paixão é só um fenômeno químico, mas o amor, eu acho que ele transcende muita coisa, sabe? O amor é interessante amar. E é interessante não tratar o amor como algo extremamente romântico. É interessante você ver o amor como, por exemplo, eu amo um livro, eu amo um filme, eu amo um momento, eu amo um espaço. Tratar o amor como romântico é limitante, porque o amor, ele transcende muita coisa. Caralho, mas... O amor, ele transcende muita coisa, ele não é somente romântico, ele não é só físico, ele não é só químico. O amor é um conjunto. Tratar ele como uma coisa só é fraco, é limitante. O amor é muito mais que isso, né? O amor é muito mais do que uma convenção social. Caralho. É bom amar. E é bom amar o além. Não amar só algo ou alguém. É bom permanecer em um estado amável. Sabe, quando você se abre pro amor e ele deixa de ser alguém, ele deixa de ter um nome, um endereço, um CPF, e ele passa a ter estados. É interessante demais quando o amor passa a ter estados. Eu tô em um estado de amor, eu tô em um... Sabe, tipo, é muito interessante. Quando você tá em harmonia, né? Exatamente, quando você se conhece o suficiente pra saber o que você ama e se conhece o suficiente pra saber que o amor, ele não vai ser uma pessoa. O amor, ele vai ser um momento, o amor, ele vai ser um livro, o amor, ele vai ser um desenho, vai ser um filme, vai ser qualquer merda que passar pela sua vida que vai te fazer sentir amor. É interessante pensar sobre amor. O amor transcende. O amor transcende tudo. Profundo. E o amor, ele começa e acaba em instantes parecidos, assim como a saudade. Ela nasce e morre em momentos muito parecidos. Por que parecidos? Por exemplo, se eu te encontro agora, eu matei a saudade. Se eu saio agora, a saudade nasce novamente. O amor acontece da mesma forma, ele nasce e morre em momentos muito parecidos, que você acaba sem compreender, porque o amor, ele não é para ser compreendido, é para ser sentido. Não se entende o amor, se sente com o corpo inteiro. O amor não é feito para ser compreendido. Ele não nasce para se compreender, então. Para se entender. Todos que tentaram compreender o amor fracassaram. Existem diversas formas de amor, sabe? E na filosofia existem pessoas que se tentaram, que se empenharam em responder o amor, responder o que é o amor. E eles têm formas lindíssimas do que é o amor. Mas para mim, amor é isso que eu te falei. Amor, ele não é só. O amor é além. Não é explicável, é transcendente, né? É transcendental. Metafísico. É além do racional. É tão carnal quanto espiritual.
dos dois, é um conjunto dos dois. Né? Pode ser tratado como. Interessante. Então, se fosse para responder o que é o amor de forma conceitual, você diria o quê? Sintetize seu pensamento. O amor sou eu. O amor é você. O amor somos nós. O amor é todo o conjunto de moléculas que te faz sentir você. Porque se o amor não te fizesse sentir vivo, você não tá amando. É posse. Você não possui nada. Se você ama, o amor é livre, o amor está em constante movimento. Então eu diria que o amor, ele não é, ele está. O amor é um estado. É isso. O amor é um estado. O amor é estado, É um estado. mas como qualquer outro. É um estado de espírito, é um estado de movimento, é um estado, sabe? É um momento. Pode ser, pode não ser. É complexo. Você acredita no conceito de amor real? De amar de verdade, amar alguém de verdade? Eu acho que toda vez que a gente se dispõe a amar, a gente ama de verdade, porque a verdade, ela é subjetiva. Ninguém ama ou ama menos ou ama mais, você está amando Ama na certo, frequência. ama errado, né? Não tem como, você ama na frequência daquele momento. Você ama na frequência em que aquele momento está te exigindo aquele amor. Uhum. É ridículo você pensar que você se arrepende de amar, de ter amado, de não ter amado, porque naquele momento você estava sentindo aquilo e tá tudo bem. Uhum. Sabe? Foram partes de você que eu acho que é muito agressivo. A gente pensar na gente, pensar no passado de forma diferente. Tipo, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter amado diferente, eu poderia ter feito diferente. Não Nem tem só o isso. passado, mas às vezes quando você ainda tá amando e você tenta se enganar dizendo que não ama, talvez porque alguém não te faz tão bem, ou talvez porque a pessoa não te quer mais, só que você ainda sente algo por ela. Não tem como se enganar. Não tem como É uma se maldade tentar se enganar. É agressivo. É agressivo. É muito mais plausível você virar pra si e falar: eu estou amando, vou me afundar nesse amor, vou sofrer o que tiver de sofrer, amanhã eu vou levantar minha bunda dessa cama e vou viver a minha vida. Sabe? É muito menos agressivo. Faz É sentido? mais aconchegante, né? Muito mais Você tá se abraçando quando você faz isso. Você está sendo humano consigo. Você está se acolhendo. Sendo sincero consigo mesmo. Bora andando. Não vai parar a entrevista. Tô com raiva desse povo também. Bora ali embaixo. Vamos. Tá, deixa eu ver a próxima pergunta. Pedroca, meu amigo. Quem foi a pessoa que você mais amou em sua vida e o que fez você amar ela? Eu acho que eu ainda estou em processo de amar essa pessoa. Oh, que fofinho, gente. Eu ainda estou em processo, mas é uma pessoa que eu amo muito e que eu ainda estou aprendendo a amá-la, sabe? Porque não é fácil, sabe? Se respeitar, se compreender, agir consigo da forma como você gostaria que as outras pessoas agissem. É difícil pra caralho, né? É muito difícil, não é fácil. Caralho, Mas tem uma rede que foda. eu reparei nisso lá em cima, eu tô doidinho pra sentar nessa Que rede. foda, tem uma rede no meio da praça. Ai, que delícia. Mas a pessoa que eu venho aprendendo a amar, a compreender, a aceitar, independente de qualquer coisa, sou eu. Tá no processo de aprender a ser a pessoa que você mais ama, né? E no momento eu estou sendo, mas já houve um tempo em que eu não era. Mas no momento você é o que importa, né? Que bom. Eu acho que ninguém nunca me respondeu isso. É interessante porque as pessoas, elas têm um ideal de amor muito focado no próximo. E no amor romântico também. E no amor romântico, principalmente, é muito limitante pensar nisso. Pensar no amor enquanto
uno e não pluri. Sabe? O amor, ele é muito plural. No sentido de que ele é muito mais do que uma pessoa, do que uma só pessoa, do que um ser vivo. O amor pode estar em tudo. Você pode amar um lugar, você pode amar um momento, uma memória, você pode amar uma sensação, você pode amar um hobby, muita E coisa. acima de tudo, você pode se amar. Se amar também. É importante. Antes de amar outra pessoa, a gente tem que se amar. Não vale a pena você ingressar em um relacionamento se você não se ama. O que é amor próprio pra você, Pedro? Amor próprio é você se entender. É você se compreender e você, acima de tudo, se respeitar. Porque se você não se respeita, você não se ama. Se você não respeita os seus limites, se você não compreende as suas limitações e até onde você está disposto a ir. Porque, por exemplo, você ingressar num relacionamento, um relacionamento é sobre autoconhecimento. É sobre até onde você está disposto a ir. Quando você ingressa num relacionamento, você descobre muita coisa sobre si mesmo que você não sabia. Entendeu? Porque você estava sozinho. Quando você ingressa, você começa a ter um contato com uma outra pessoa. E esse outro começa a te expor, né? Pra você mesmo. Exatamente. Você começa a ver algumas coisas, a entender algumas sensações que a pessoa te faz sentir. E você percebe, meu Deus, eu nunca tinha sentido isso antes sozinho. Isso é interessante. Eu gosto de sentir isso, ou eu não gosto de sentir aquilo. Entendeu? Relacionamento é sobre autoconhecimento. Acima de tudo, não é sobre felicidade, não é sobre contentamento. Também acontece, mas o relacionamento, acima de tudo, pra você ingressar no relacionamento, você vai entender que aquilo ali é sobre autoconhecimento, é sobre você com você. E a relação entre você e a outra pessoa. Ou outras pessoas. Faz sentido. Faz total sentido. Parabéns pela sua resposta. Obrigado. Próxima pergunta. Cite as 3 pessoas que fazem ser quem você é. As 3 principais pessoas. Podem ser pessoas famosas, pessoas que você admira, pessoas que já morreu, ou íntimos suas, pessoas que você conhece mesmo, sabe? Quais são as 3 principais pessoas? Eu acho que eu diria que a pessoa que mais me moldou, que eu tenho, por exemplo, que me faz ter amor, que me ensinou sobre amor, foi minha avó. Sabe, porque ela era foda pra caralho. Sinto muita falta dela. Infelizmente eu não tenho muitas memórias dela, porque ela morreu quando eu era muito novinho. Mas ela me ensinou muita coisa que eu ainda guardo. E eu diria minha mãe. Minha mãe também é uma pessoa muito amorosa, que me ensinou muita coisa e que, graças a ela, eu consigo ser hoje. E eu também diria minha tia. Sabe? São pessoas que me acolhem muito, que me guardam, que têm essa energia maternal, que me fazem ser quem eu sou e que eu sei que se acontecer alguma coisa é um colo que eu posso recorrer. Apesar de nunca recorrer. Né? Mas você sabe se um dia precisar. Que se eu precisar, eu tenho onde encontrar. Né? Enfim, são essas as 3 pessoas. 3 mulheres, hein? 3 mulheres, porque a essência da vida tá no feminino. Por que você diz isso? Nós nascemos de uma mulher. Nascemos de mulheres, nós consumimos de mulheres, viemos de mulheres e... quem sabe se a Terra não é uma mulher? Talvez não no sentido fisiológico, mas talvez, sei lá, metafísico, espiritual. Bem provavelmente, né? Porque Imagina, ela dá vida quando também. a gente fala sobre vida, a gente pensa em mãe natureza. A gente não pensa em pai natureza. Não existe pai natureza. Não existe. Homem não dá vida. Homem não dá, homem dá sêmen. Mulher gera vida. Eu acho que se a Terra tivesse um gênero, seria feminino mesmo. Exatamente. Vida é complicado, por isso é no feminino. Mulher também é complicado, mas... Citou o Jonga. Ah, com certeza, não pode faltar. Deixa eu ver a próxima pergunta. Jonga mesmo diz, né? Vocês ainda não entenderam a diferença da buceta que dá vida para o pau que goza. É verdade, tem uma diferença grande, né? Exatamente. Porra, mas realmente é uma coisa assim... como é que fala? Instigante. Instigante. Sem N, né? Depois do I. Eu acho que realmente a Terra seria feminina. Porque ela dá vida, ela cria seres vivos, ela
Porra, ela faz a porra de uma magia e sai uma árvore que transforma o carbono e oxigênio. Ela cria vida, porra. E se ela precisar, ela vai matar tudo que tiver pela frente pra se regenerar e dar nova vida. E reconstruir a vida que existe nela. Eu acho que isso também é amor. Também acho. Às vezes você precisa matar um sentimento pra nascer outro. Ou pra transformar aquele sentimento em outra coisa. Exatamente. É importante E às saber vezes conhecer você isso. precisa se matar pra se entender. Precisa se reconstruir por completo, né? Com certeza. É muito filosófico isso. Próxima pergunta. Pra você, o que é ser feliz? Eu acho que essa é uma pergunta que eu não teria uma resposta. Porque Se esforça, pensa aí. felicidade é O subjetivo. que é felicidade pra você? É algo subjetivo. Pra você, qual é o seu conceito? Felicidade. Você responde demais que as coisas são subjetivas. Você tem que responder com suas palavras. É porque pra você. tudo É subjetivo, mas eu quero saber o que você pensa, não o que os outros pensam, o que os outros podem pensar. Pra você, o que é felicidade? Pra você. Felicidade é um livro de poesia que estava empoeirado no instante que você parou para ler e sentiu. Felicidade é uma tarde num campo com os amigos em que você deu muita risada e se divertiu. Felicidade é você sentar com seus avós e escutar todas as histórias que eles têm para te contar e você dar muita risada ou chorar muito. Ou admirar muito, né? Exatamente, felicidade é tão pleno que não cabe numa caixinha, porque o que é felicidade pra mim pode não ser pra você, mas pra mim, felicidade são todos os momentos em que eu passo ao lado de pessoas que eu amo e que podem me fazer felizes, tá ligado? Vai dormir na praça? Pensando nela. Agora eu não sou vagabundo, dormi na praça. Pensando nela. Tá lá. Cuidado pra cair, velho. Aí você foi longe, hein? Pensou bem aí. Tá certo, tá certinho. No barraco, no meu calorzão. É. A mulher tá ali do seu lado. É, ué. Aí, larga a casa e toma. Certinho. Tá certo. Então, felicidade é isso. Felicidade são momentos que te trazem esse ideal de contentamento. Se você tá contente, pode ser felicidade. Sabe? Mas Se você te acha que faz existe feliz. mesmo? O quê? Felicidade? Eu acho. Felicidade como um conceito em que é um estado de espírito. Felicidade é um estado de espírito. Se você não apresenta aquele estado de espírito, você pode experienciar ele. Por mais que ele não esteja presente o tempo todo, você pode experienciar. Como a tristeza. Ninguém pensa sobre a tristeza. Ninguém pensa sobre... Será que a tristeza é real? Ninguém pensa, porque as pessoas sentem tristeza o tempo todo. Mas felicidade... E aí, a felicidade? Porque ninguém vê a felicidade como genuína, como a tristeza é. Eu acho interessante pensar sobre a felicidade da forma que se pensa sobre a tristeza também. Da forma que se pensa sobre depressão, melancolia, ansiedade. Pode ser um estado de espírito também, né? Também. Mas você acha que a felicidade está mais ligada com o estado de espírito ou com a dopamina? A dopamina é um hormônio que pode te indicar aquela coisa. Mas você pode se sentir feliz mesmo em um momento que te ocasiona tristeza. Por quê? Como? Imagina o sentimento de alívio quando uma pessoa morre. Então você tá aliviado, você não tá triste nem feliz. Mas isso pode te ocasionar felicidade. Não pode? Dependendo de quem era a pessoa. Exatamente. Porque existem vários sentimentos, vários hormônios que podem te ocasionar, que podem te levar àquela felicidade. Sabe? Que podem te induzir. Você já experimentou a felicidade como estado de espírito? Como algo contínuo, que durou uma semana A seguida. felicidade não é contínua. Então não é um estado de espírito. Nenhuma emoção é contínua. Nada é contínuo, a vida é inconstante e impermanente. E essa é a beleza da Mas vida. certas coisas são estados de espírito. O que é um estado de espírito pra você? Passar um dia inteiro triste, por exemplo.
Mas e passar um dia inteiro feliz? Nunca passei um dia inteiro feliz. Nunca passou um dia inteiro Não. feliz? E já passei um dia inteiro triste. E por que você se permitiu passar um dia inteiro triste? Porque era o que eu tava sentindo. E por que você não se permitiu passar um dia inteiro feliz? Você já passou um dia inteiro feliz? Por que você não se permitiu sentir Você essa já passou felicidade? o dia inteiro feliz? Já passei o dia inteiro Do feliz. momento que você acordou até o momento que você dormiu? Do momento em que eu acordei até o momento em que eu fui dormir. É importante a gente se permitir sentir isso. Sentir essa felicidade. Eu preciso testar isso aí. A gente precisa se permitir, porque a gente sente que é egoísta se sentir feliz em meio a muita tristeza, mas é simplesmente autopreservação. Tá ligado? Se você não se permitir ser feliz, quem vai pra você? Por mais que tipo assim, meu parceiro tá triste ali, vou ajudar ele, mas eu não vou abrir mão da minha felicidade por causa dele. No final é você por você. Então, nesse dia, o seu estado de espírito foi felicidade, podemos dizer. E eu tenho muito disso, sabe? Apesar do estresse, apesar de aquela leveza que você sente por dentro, é felicidade. É estar contente com si e com as decisões que você tá tomando, tá ligado? É interessante sentir esse aspecto que cresce dentro de você e que te faz querer crescer e que faz você querer viver. Isso também é felicidade, entendeu? E às vezes essa felicidade ela pode tipo assim ser fragilizada ou mascarada por alguma outra emoção, mas você tá tão naquele estado que depois passa, entendeu? A felicidade enquanto estado de espírito e a tristeza como estado de espírito aparecem de formas até semelhantes, sabe? Quando você está muito triste, muito depressivo, que pra mim a depressão é esse estado de espírito da tristeza. A tristeza é uma emoção, a depressão é o estado em que você se encontra. Se você está depressivo, mesmo que você tenha um momento feliz, ele vai passar. Mas quando você está nesse estado de espírito de felicidade, quando você tem esse momento de tristeza, ele vai passar. Você já passou um mês inteiro feliz? Eu acho que eu passo meses felizes. Eu passo por meses felizes. E eu sinto tristeza em momentos específicos. Eu sinto raiva em momentos específicos. Mas, no geral, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa até realizada, sabe? Tipo, por tudo. Eu sou orgulhoso. Eu acho que o orgulho, ele, às vezes, acompanha um pouco a felicidade. Quando você se orgulha de você, você fica um pouco feliz, sabe? Que bom, você é uma pessoa perfeita, então. Não. Daí já é demais. Eu nunca ouvi ninguém falar que passou um mês feliz. Um estado de espírito feliz. Não que você ficou continuamente feliz. Isso é impossível. Exatamente, isso é impossível ficar Mas, continuamente porra, feliz. mais feliz do que triste. Mas entre me permitir estar depressivo e me permitir estar feliz, se eu tenho o poder de escolher em quais momentos eu vou estar, em quais estados eu vou estar, tipo, em quais lugares eu vou estar e em quais lugares vão me causar qualquer coisa, eu prefiro estar em um momento que vai me causar felicidade. Eu prefiro estar em um lugar que vai me causar felicidade. Então eu fujo de todos os momentos que podem me ocasionar algo negativo. Isso é autopreservação. Ninguém tá feliz o tempo todo. Mas ficar triste o tempo todo, estar depressivo, sabe? Você pode fugir de alguns momentos, você pode se esforçar para fugir de alguns momentos. Parece egoísta falar isso, porque nem todo mundo tem esse poder. Mas, por exemplo, entre você estar em uma roda de amigos que vão falar mal de você ou diminuir as suas atribuições e contribuições enquanto pessoa física, não é mais legal você estar em um local onde as pessoas zelam e prezam pela sua presença? Isso também é felicidade. Ou entre você, sei lá, abrir o Instagram e pesquisar o Instagram dela pra ver com quem que ela tá. É melhor pensar que ela morreu. É melhor você ir jogar um vôlei, sei lá, e foda-se. Ou pode pensar que ela morreu também, foda-se. Mas será que você não está confundindo um sentimento de paz, talvez de tranquilidade, com felicidade? Talvez. Eu acho que estão até acompanhados, sabe? Porque não tem como você ficar atribulado enquanto você tá feliz. Eu acho que pra você ficar feliz, você precisa estar em paz, em harmonia, primeiramente. Estão acompanhados. Mas não é a mesma coisa. Você não passou um mês inteiro... Não inteiro. Mas sei lá, você não passou um dia inteiro sorrindo. Até porque o rosto dói. O que é alegria pra você? Uma alegria já é diferente. A alegria já não é mais um estado. A alegria, ela
Enfim, a alegria ela nasce em um momento e ela morre naquele momento parecido também. Eu posso estar alegre com uma piada, uma cantiga, um cântico, uma pessoa, com uma realização, e aí depois ela vai acabar passando porque eu vou pensar em outra coisa. A alegria ela pode ser uma emoção, como a tristeza. Mas a felicidade não é o desejo de perpetuar a alegria? Também. Mas a felicidade você sente quando ela tá com você. Quando ela tá com você, você sente. Assim como você sente quando está depressivo. Sabe? Uhum. Então talvez a felicidade seja um... tudo é subjetivo na sua visão, né? Felicidade é subjetiva. A vida é também. inconstante, impermanente, então tudo é subjetivo. A vida também. Você tá morto ou você tá vivo? 50% de chance é o gato de Schrödinger. Exatamente. Eu posso estar vivo por fora, mas morto por dentro. É verdade. Próxima pergunta. Pergunta bem simples. Bem. Qual é o sentido da vida? Você acha que a vida tem um sentido? O sentido da vida é subjetivo. Eu acho Qual é o sentido da sua vida? Eu acho que o interessante é não ter um sentido. Você acha que não é preciso ter sentido? Eu acho que a gente não precisa de um propósito. Eu acho que viver sem propósitos é tão libertador, tão gostoso. Você não precisar de nada para viver. Porque se você vive em função de algo, você se limita. Você entende? Uhum. Por exemplo, se eu viver em função de uma deidade, de uma divindade, aquilo vai me limitar. Se eu viver em função das regras de um Deus, se eu viver em função de um sentido, eu acho interessante viver sem esse sentido. Eu acho interessante a gente simplesmente tentar ser melhor todos os dias, tentar fazer bem a nós e aos outros. E tá bom. Sabe, tipo, você não se magoando, não magoando ninguém, não machucando ninguém. Eu acho que já fica interessante. E um sentido racional? Uma coisa filosófica? Um sentido racional, subjetivo. Pra você tem algum formulado? Eu acho que não. Algo racional. Olha como é que os cachorros tá felizinho. Tá vendo? A gente deveria ser como cachorros, cheirando cus por aí, comendo as próprias irmãs, tias e primas. Não, brincadeira. Não coloque isso no bagulho não, véi. Meio errado isso aí, viu? É que nem Mamonas Assassinas. Não, mas você só falou... Não, falou irmã? Também? Falei. Irmão discorda, tia e primo eu apoio também essa ideia. Até freiras. Freira também. Vai tomar no seu cu, arrombado. Enfim. A vida é isso, né? Mais 2 perguntas para acabar. Meu querido amigo, seja sincero. Bem. Você tem medo da morte? Não. Por que não? Obrigado. De boa, Nano. Eu acho que a morte, ela... é um dia que vale a pena ser vivido. Se a gente vai viver esse momento em algum dado momento, ele vai acontecer, ele vai chegar. Por que eu vou ficar com medo? Ele vai chegar, vai vir até mim. Eu não vou procurar ele vai vir até mim. A morte, Mas ela vai você vir tá até levando mim. a morte como acontecimento. Mas é um acontecimento. E pós-morte? Você acredita em Deus? Você acredita em encarnação? Você acredita em quê? Eu prefiro viver sem isso. Você acredita em alguma coisa? Vida após a morte? Eu acho encarnação? que não. Se for um eterno vazio, você ainda não tem medo? É muito mais libertador não ter nada. Por que libertador, pô? Imagina você poder viver, desfrutar dessa terra. Porque, tipo, velho, você só morre uma vez. Você não vive uma vez, você só vai morrer uma vez. Tá ligado? Você vive todos os dias. Todos os dias, dia após dia, mês após mês. Você vai viver até o momento em que você vai morrer. E você só vai morrer aquela vez. Não é muito melhor você desfrutar desse mundo aqui, ao invés de pensar no que vai vir depois? Não é muito mais gostoso, não é muito mais plausível, tá ligado? Porque a morte vai vir até mim. Eu não preciso procurar por ela. Ela vai vir até mim. Eu posso viver da forma como eu quiser, que ela vai vir até mim no momento em que houver de acontecer.
Eu posso sofrer um acidente, posso capotar 25 vezes e não morrer, assim como eu posso torcer o meu pé, bater minha cabeça e morrer, andando na rua. Tá ligado? Então, tipo, não tem por que ter medo da morte. A morte ela vai chegar em algum momento, ela vai te acolher como uma velha amiga. Ela vai te abraçar e você vai sentir o eterno suspiro do vazio. Porque se do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. E isso é maravilhoso. Não ter nada. A incerteza é que traz a graça do bagulho. Tomar no seu cu. Tá com crise? O eterno suspiro do vazio, velho. Mano, imagina você receber um abraço do nada. Você se fechar os seus olhos e não ter nada. Cara, Mas é complexo. é gostoso. Não existe gostoso no nada. Não existe Exatamente, não existe nada. É nada, nada, Mas nada, enquanto nada é eu tô nada. aqui, O que é o nada? Você sabe definir o que é o nada? o nada é o eterno estado de inconsciência. Isso é o nada. É a inconsciência. Não existe consciente no nada. Não existe no nada algo que possa ser relativo a qualquer reflexão que exista na matéria. Eu não sei quem foi que me falou isso, mas... Eu não sei. Mas eu sei que a pessoa definiu nada como... Sabe aquele momento de tarde que você tá na sala, quase dormindo. Aí você apaga o olho, aí quando você abre de novo o olho já é 8 horas da noite. Você dormiu assim, sem nem ver. Isso faz parte do nada também. É a inconsciência. Você nem sonhou, você nem se percebeu cochilando. Aquilo nada, foi né? nada. Quando você fecha os olhos e não vê nada, aquilo é nada também. Sabe? O nada é só ele. E ele. E mais dele. Bora. Tem caneta, mas tá quebrado. Última pergunta para acabar nosso programa. Acho que meio que você já respondeu nessa pergunta do que se você tem medo da morte. Mas você não falou especificamente disso. Para você, meu amigo Pedro, o que é a vida? É a consciência. É a consciência. Se a morte é a inconsciência, se o nada é a inconsciência, a vida é estar consciente. É saber o que você quer. A vida é o que acontece todos os dias. A vida é o que te leva e te traz. Você vive todos os dias, mas você só vai experimentar a morte uma vez. Então a vida, ela é tudo e nada. Sabe? Depende de como você escolhe. Viver. Você vai escolher como você quer que essa vida aconteça e tudo mais, né? Sai, cachorro homofóbico. Cão que late não morde. O cara é muito doido de ver. Você já viu a casa dele? Hã? Você já viu a casa dele? De dia não? Essa é a casa? Não, a casa tá lá na frente. Ah, tá, eu conheço a casa, já vi, já passei por aqui. Já passei por Não aqui. tem nada a ver aqui. Tipo o quê? Pô, ele tem uma imagem de periquito também. Eu sei que ele tinha um moinho ali, assim. Ele tem um barulho de um ladinho aqui em algum lugar. Que bacana, essa pessoa deve viver de uma forma tão excêntrica. Oh, maravilha. Tipo, que mulher aqui, o que é isso? Acho que ele tá com... Tem um ventilador com Eu já passei por aqui já. caralho, um monte de coisa doida, que massa. Muito interessante. Então a vida pra você é isso? É a consciência. É. É o dia a dia. É. Eu acho que rotina faz parte da vida. Muita coisa faz parte da vida, na verdade. Tudo que existe faz parte da vida, né? Tudo que existe faz parte da vida. A vida é um conjunto. A vida não, ela não pode ser colocada numa caixa. Mas ela também é subjetiva. Tudo é subjetivo, você já reparou, né? Ai. Mas a vida, ela acontece só. Posso
só acontece. Ela só acontece. Até o momento que ela deixa de acontecer. Até o momento em que ela deixa de acontecer. E quando ela deixar de acontecer, vai ser também um momento lindo, porque a vida ela é linda. Sabe? Né? As pessoas acham que a morte é muito sofrimento e que é uma tragédia, mas não sempre. Quando você aprende a abraçar a morte como uma velha amiga, como alguém que você conheceu no passado e que voltou pra você, porque, querendo ou não, a gente nasce pra alguém morrer, ou a gente morre pra alguém nascer, sabe? É transformação, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. Lavoisier, parabéns. Enfim, não dá pra poder a gente tratar a morte como um inimigo. Não, ela vai acontecer. Todo mundo já experienciou a morte. Talvez não corporeamente, mas através de um parente, né, ou algo do tipo. Olha o meu pesadelo de todo dia aí. A biblioteca 7 daqui é horas da manhã. aberta, é? Isso aí é só uma fachada, mas não é aberta não. Eles não deixam entrar ninguém que não for da escola. É? Ninguém assim. Se você chegar falando que é pai de alguém, eles deixam. Mas assim, se for um adolescente aleatório, não deixa. Em Urandi tem um colégio que é exatamente igual. Eles usaram a mesma ponta. A frente também é do jeito. É exatamente, com esses arcos. Que massa. A ponta bem parecida, não tem auditório. Hoje tá diferente, né? Mas antigamente era bem parecido. Eu acho interessante essa visão sobre o que é a vida. E eu acho legal também essa visão sobre o que é a morte. Como se ela fosse... Ela é uma conhecida, né? Querendo ou não, nós estivemos mortos até o momento que a gente nasceu e obteve a consciência. Já que a morte é inconsciência. E até o momento em que a gente adquiriu a consciência, a gente ainda não era alguém. Porque a gente não se entendia enquanto alguém. Entendeu? Então é muito complicado falar sobre isso. Não é que a gente estava morto, porque morrer em si é um acontecimento. Quando você deixa a vida, mas nós éramos inconscientes, nós não existíamos, que é o que vem após a morte. Então a morte, de certa forma, é uma amiga, porque ela é uma etapa para alcançar a inconsciência novamente. Exatamente. É E se interessante existe olhar a a morte inconsciência assim. antes, existe inconsciência depois e vai existir inconsciência enfim. A inconsciência, ela também é uma amiga. E às vezes a gente quer a inconsciência, a inconstância. Mas Ela vai vir no momento certo. ela vai vir no momento em que tiver de acontecer, sabe? E esse momento em que tiver de acontecer é muito metafísico de se dizer, sabe? É muito metafísico falar sobre essa coisa dessa forma. Eu não gosto de admitir uma explicação metafísica sobre a vida, mas muita coisa é metafísica, sabe? Muita coisa. Muita coisa é metafísica. Filosofia e metafísica tá tudo ligado. Isso tudo É tudo surgiu da muito filosofia. É tudo muito interligado, não tem como, sabe, você não falar sobre matéria e metafísica, porque tá tudo muito entrelaçado. Porque a sociedade hoje ela é moldada em metafísica, né? A gente tem explicações metafísicas sobre vida, morte, sobre matéria, não matéria, sobre religiosidade, sobre tudo. Então, querendo ou não, a metafísica está presente, mesmo que a gente não queira que a metafísica esteja. Ou mesmo que nós não vejamos. Oh, exatamente. Exatamente. Então é isso. É isso. Muito obrigado pela entrevista. Dá tchau para meus fãs. Tchau, fãs do Rafael. Rafa Entrevistas. Rafa Entrevisters. Rafa Entrevistas. Valeu.